A santidade também não é a imposição de regras. Santidade não compreende regras. Isso é legalismo. Engana-se quem acha que santidade é usar saia até o calcanhar, que santidade é não cortar os cabelos, que santidade é se privar como um xiita, como um monge. É isso que os fariseus faziam, e Jesus os chamou de sepulcros caiados. A santidade não consiste na mudança externa, ainda que esta ocorra. A santidade é uma ação sobrenatural, cujo agente é o Espírito Santo, que vai transformando o coração de uma pessoa à imagem santa de Cristo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3,18: e todos nós com cara descoberta, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à sua imagem pelo Espírito Santo. A santidade é uma obra do Espírito Santo, transformando a corrupção do homem, transformando aquilo que é sujo, vil, hipócrita, imoral, profano, de dentro para fora. Isso é santidade. Você não diz que alguém é santo apenas pelos seus atos externos. Você diz que alguém é santo quando este experimentou a ação sobre-humana do Espírito Santo no seu interior. E isso é refletido com frutos e com obras. Nós temos as duas posições extremas. Aqueles que creem que para ser santo devem se entupir de usos e costumes e não pode. Saias, cabelos, não frequentar lugares algum, não fazer série de coisas. Há os outros que dizem que só Deus muda o coração e que não tem nada a ver o exterior. Tanto um como o outro estão errados. Quando é que a igreja vai amadurecer? Tem os legalistas que, se alguém não põe a saia da altura dela, ela julga profana, pecadora. Se alguém corta o cabelo de outro jeito, julga profano, pecador. Se alguém não segue o padrão dele, ele julga. E tem aqueles que acham que tudo é legalismo, dando liberdade para a carne. Deus olha o coração, posso vestir do jeito que eu quiser. A igreja precisa crescer. É óbvio que ninguém será salvo por obras, as obras da lei. É óbvio que ninguém aceita o feito santo só pelo externo, meu irmão. A própria lei de Moisés queria ensinar o homem isso, quando Jesus diz: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu porém vos digo, quem olhar para a mulher, Jesus não estava anulando a lei de Moisés, ele estava tirando a superficialidade, ele estava mostrando o coração da lei, ele estava ensinando. O adultério já começa no coração. Então, na verdade, quando alguém adulterava no antigo concerto, era apedrejado, o ato físico era só a consumação. Na verdade, ele já tinha adulterado no seu coração. Jesus estava ensinando a profundidade, o coração da lei, que era o interior. Então não adianta se o interior não mudar. Não adianta eu julgar. Então tem essas pessoas, e tem as outras, meu irmão, precisam crescer. É evidente que se alguém é transformado no interior, ele não vai vestir com indecência, ele não vai usar tomara que caia, shortinhos, fios dentais, não vai fazer isso. Eu não vou dar, meu irmão, abertura da graça concedida para libertinagem, eu não vou. Então é os extremos. Então a santidade é um processo interior. Sim, tem que mudar a vontade, o livre-arbítrio, a mente, o coração, mas é também refletida no exterior. Meu vocabulário muda, meus pensamentos mudam, os lugares que eu frequento mudam, o meu vestuário muda, aquilo que eu coloco diante dos meus olhos muda, transforma, meus relacionamentos mudam, eu sou transformado, eu passo a ter uma vida santa, sede santo, separado. E a mesma coisa o legalista, meu irmão, se todas aquelas práticas não mudaram seu coração, ele também não é santo, porque na verdade ele se encapa, se veste, se priva de todas as ações, mas por dentro é imoral, profano, ruim. Então, na verdade, aquele que tem obras, mas não tem transformação, não tem mudança de coração,
esse não é santo. E aquele que diz que entregou o coração e não tem fruto, não tem obras, também não é santo, também não está em processo de santificação. Você entendeu como que é? É dessa maneira. Precisamos ser santo. Ok? Sede santos, porque o vosso Deus é santo. Sede santo como é santo aquele que vos chamou. Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Bem-aventurados limpos ou puros de coração, porque eles verão a Deus. A palavra do Senhor diz, ela é explícita em Isaías, talvez não com o termo lógico, quando ele diz: a minha mão não está encolhida para que não possa salvar, nem meus ouvidos fechados, tapados, agravados, para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus, e as vossas iniquidades me encobrem o rosto para que eu não os ouçam. Aí ele vai continuar: as vossas mãos estão sujas de sangue. Ele está falando ali do pecado cometido, praticado com o corpo, sujas de sangue, sujas de iniquidade, sujas de imoralidade. Ele está falando da falta da santidade. É o que Isaías está dizendo: o que separa Deus de um homem é a falta da santidade. Vossos dedos, vossas mãos, irmãos, estão sujas. Cuidado com isso. Eu repito esse versículo de Timóteo, porque é o mesmo versículo que Paulo lança para nós. Ele diz: Timóteo, conserva-te ti mesmo puro. Ele diz: Aliança do Calvário, acampamento 2012, conserva-te puro, conserva-te santo, guarda a sua mente, sai desses lugares, desfaz dessas roupas indecentes, sai desse ciclo de amigos, quebra esse material pornográfico, desfaz desse site pornô. Ele está dizendo: separe-se, guarde a sua mente, exercite a piedade, clame e rogue a misericórdia de Deus, limpe-se, oh, por favor, é o clamor de Deus. Eu faço de novo a palavra daquele puritano: um crente santo é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Não disse um teólogo é uma arma poderosa na mão de Deus. Não diz quem tem dons de profecias, dons proféticos do Espírito é uma arma poderosa na mão de Deus. Não diz do acadêmico, do músico, do cantor é uma arma poderosa na mão de Deus. Ele diz: um homem santo, separado, um homem de montes e de vales, um homem que abriu mão da tecnologia pornográfica, um homem que se abstém das amizades tolas, dos namoros sensuais e carnais, um homem santo, meu irmão, santo, um nazireu de Deus, que vive de mel silvestre e gafanhoto, que vive com os joelhos no chão, um homem que diz não para o sexo ilícito, diz não para a imoralidade, um homem que faz como Paulo: pastor, mas a santidade talvez é pela fé, ela ocorre sem esforço. Paulo: não, reduz o meu corpo à servidão, esmurra a minha carne, pois assim também combato, segundo a eficácia que em mim opera poderosamente. Paulo se esforçava para ser santo, Paulo esmurrava a carne, o corpo, para ser santo. Pastor, chega, está muito forte, muito denso para mim. É para ser forte, é para ser denso. Isso aqui é uma guerra. É a vida e a morte, não são terrenas. É a vida e a morte eterna. Você vai ver quando estiver sentindo o odor do ácido, o odor do enxofre, o odor do fogo do inferno. Você vai dizer: não foram fortes aquelas mensagens, não foram profundas, pois elas teriam me livrado desse odor. Não são fortes, não são, pois ainda não estão produzindo lágrimas, ainda não estão produzindo contrição suficiente, ainda não está alcançando corações duros, indiferentes. Eu vou repetir aqui: assassinos não vão para o céu, ladrões não vão para o céu, idólatras
não vão para o céu. Corruptos, perversos, pecaminosos, ímpios, não vão para o céu. Vão ser condenados para o lago de fogo. Só que esse tema que está sendo abordado, quem não possuir, também não vai para o céu, pois o Senhor é vingador daqueles que fazem essas coisas, pois o Senhor julga quem faz, é réu do fogo do inferno. A imoralidade, a prostituição ou a falta de santidade é punida com a condenação ao inferno. Ao inferno, pois a Bíblia diz que um simples olhar para uma mulher cobiçando-a é o suficiente para identificar e caracterizar o adultério, a prostituição. Não brinque. Talvez você chegou aqui, pastor, eu estou até a garganta de entulho pornográfico, imoral, hediondo, sujo, profano. Na minha mente, pastor, é um canal de impureza, é a sede da iniquidade. A minha mente é um sepulcro, pastor, de pornografia. Ah, meu irmão, meu irmão. Esse inferno, essa potestade maldita vai cair. Esse fantasma maldito da imoralidade vai cair. Eu sei que tem irmãos e irmãs vivendo em grilhões, em prisões, em sarcófagos, em masmorras da imoralidade. Estão vivendo em completo pesadelo de imoralidade. Eu sei disso. E talvez você ache que beber, fumar, outros pecados externos são piores ou maiores, e não sabe a luta e a dor que é alguém que lida com isso. E pelo poder do Evangelho, pela graça soberana de Deus, pelo Espírito de Deus que é esse agente, nós vamos vencer. Nós vamos vencer, vamos quebrar essas ânsias, esses grilhões, essas setas que estão cravadas nas mentes de alguns, e elas não são removidas por nada, nada. Esse véu de iniquidade no coração não é removido por nada, vai ser removido pela graça, pela misericórdia de Deus. Não temos outra saída, pela ação do Espírito Santo. Amém?